Ceni era o treinador do Flamengo. Ainda não tinha sido campeão brasileiro, né? Foi em fevereiro. Um mês antes aí, praticamente, do título do Campeonato Brasileiro. Palavras do Marcos Braz. Estou com o Rogério até o fim. Ele pode saltar de avião sem paraquedas, que salto atrás e ofereça proteção. Veja só. Estou com o Rogério até o fim. Ele pode saltar de avião sem paraquedas, que salto atrás e ofereço a proteção. Né? Até o fim, teve um fim ali, da passagem do Rogério Ceni. Quando ele sai, chega o Renato. Você tá muito literal. Renato Gaúcho. Vamos lá. Esse é um ponto. Aí tem a final da Libertadores. Dorival, campeão da Libertadores, né? Campeão da Copa do Brasil e tal. Pô, renovar com o Dorival, né? Tá óbvio que vai renovar. O cara ganhou tudo e tal. Aí o Marcos Braz disse o seguinte, vamos lá. Em relação ao Dorival, o Dorival quer ficar, o Flamengo queria que ele ficasse. Tinha um monte de situação, de conversa fiada, que se não tivesse os títulos talvez não ficasse. Mas eu e o Dorival a gente sempre conversou. Tem coisas que a gente não externa para o público. Mas enfim, eu acho que é um marco a gente ganhar outra Libertadores. Você já ganhou Libertadores também. Enfim, a gente está muito feliz, muito tranquilo. Né? Tá tranquilo, tá feliz tranquilo, e tá garantindo o Dorival. Tá feliz, garantindo o Dorival. Que o Dorival tá até hoje, né? A gente já conversou, né? Independentemente dos títulos, né? O que dá a entender é que, inclusive, chegando a se não tivesse vencido os títulos, o Dorival ficaria também. E recentemente, ele também deu uma entrevista onde ele falou que já estava definido que ia ter a troca do Dorival. Não foi isso? Eu não sei em que tempo foi isso, né? Entre essa declaração aí e uma decisão tomada depois, mas ele falou que, independentemente do VP, já ia ter a troca, não queriam ficar com o Dorival. Mas nesse momento aí falou que queria. E era o momento do título, hein? O Zinho ali é lá no Equador, no título, tá? Então, assim, a partir do momento que o VP diz que... o Marcos Braz diz que o VP é para a temporada inteira. Você acredita? O Marcos Braz é político, não é? Claro, claro. Então ele está exercendo muito da política brasileira, né? Que você fala uma coisa quando é oportuno e depois você não cumpre. Depois, paciência. Se o VP perde a Recopa? Eu acho que vai cair. Eu acho, mas... Eu acho uma loucura cair, mesmo perdendo a Recopa, porque é muito começo. É uma loucura. Porque uma loucura. Não é só perder 3 títulos, acho que é a forma, né? Eu não duvido. Tomou 4 gols do Palmeiras, já foi uma coisa amarga, mas aí tinha um Mundial que era um negócio maior. Não chega nem na final. E aí perde do Del Valle, que por mais seja um time bem organizado, estruturado, emergente, mas a diferença de investimento do Del Valle para o Flamengo é absurda. Diferença técnica. Se perder, a pressão acho que vai ser absurda, ele não vai resistir, não. Cara, mas vai ser 28 de fevereiro, é isso? 28 de fevereiro. O jogo da volta. Souza caiu também cedinho. O jogo da volta. Transmissão nossa, por favor. Transmissão nossa, na ida e na volta. Dia 28 de fevereiro é o segundo jogo, é no Maracanã. São 2 jogos? Não perde. Vamos lá, perdeu, vai, vamos lá, perdeu. Você acha que no dia 28 de fevereiro, nem 60 dias após assumir, ou 60 dias após assumir, o cara perde 3 títulos, ele vai cair com 2 meses de trabalho? Boa tarde, William. Boa tarde. Boa tarde, meu grande amigo Birner. Bubu, boa tarde a todos. Assim, William, não perde. Não perde. Não perde. Não perde. O segundo jogo sendo decidido aqui no Rio, não perde. Porque aí entram outros fatores. Jogadores. Não é nem o treinador. Aí serão os jogadores que jogarão por eles mesmos. Sim. Entendeu? Eu acho bem difícil. Até o final do mês, provavelmente, o Flamengo vai melhorar em alguns aspectos, o Vitor Pereira também. Agora, final do mês é logo ali, Zé. Tá logo ali. A Recopa já é no meio do Carnaval. Não, mas eu acho que assim, ele vai melhorar alguma coisa, deve melhorar, né? E aí um jogo de volta, aqui no Rio, no Maracanã, a torcida, primeiro título do ano, a possibilidade do primeiro título do ano, a pressão para cima, não do VP, mas para cima dos jogadores, a pressão será imensa. E aí os caras entram em campo e jogam por eles mesmos. Eles não vão pensar no VP. Ou melhor, ninguém nesse momento está pensando no VP. Está todo mundo pensando em fazer o melhor para eles. Sim. Né? Para melhorar o ambiente. Mas no Mundial já não estavam? Jogando por eles também, pela nação e perderam? Não, então, sim. Mas eu estou dizendo agora, por conta da pressão, por conta da derrota frente ao Palmeiras e por conta daquilo que aconteceu no Mundial, a pressão vai recair sobre eles se eles perderem contra o Del Valle.
O treinador, como eu falei, o treinador tem as suas limitações. Ele pode entrar, errar numa substituição, a não sei que seja uma coisa assim absurda que o Vitor Pereira faça. Mas ali a culpa será... Decidir no Maracanã não é uma faca de dois legumes, como diria Vicente Mateus, porque 60 mil pessoas empurrando, a chance de título é maior. Mas se perde o título diante de 60 mil pessoas pro Del Valle... Mas aí não pode, né, Bruno, pensar aquelas nisso. vozes que estavam empurrando vão cobrar. Mas aí você não pode pensar nisso, né? O jogador que joga no Flamengo tem que entender que ele vai jogar ao lado de uma torcida gigantesca. Que, Pro bem e pro mal. Sim, mas isso faz parte do jogador de futebol. Se você joga pelo Flamengo, vai jogar um torneio de pimbolim, vai ter torcida. Você tem que estar acostumado com isso. O jogador cresce com esse tipo de coisa. Aí tem alguns que eles crescem durante um jogo como esse, porque sente a presença da torcida. Tem outros que, independente se ganhar ou perder, os caras sentem, porque sabem que se errar vão vaiar, vão pensar, vão começar, eu errei, pode perder o jogo e tal. Isso é natural. Isso aí não precisa... Já me falaram que o Rogério Ceni não caiu mais cedo no Flamengo porque era época de pandemia e o Maracanã estava vazio. O Rogério Ceni não experimentou a torcida do Flamengo. Ele pode falar, poxa, porque senão a pressão tinha sido eu fui maior. Campeão brasileiro sem contar com a torcida do Flamengo. Ele não contou com essa força, com esse apoio. Mas ao mesmo tempo, teve um momento que ele era tão criticado e cobrado, se tivesse torcedor do Flamengo no Maracanã lotando, talvez estivesse xingando, utilizando o Rogério. O Rogério no campo ainda, quando o Flamengo comemorava o título no Morumbi, já tinha hashtag, fora Rogério. Nas redes sociais. No campo. Ô Birner, você confia nas palavras desse moço aí, do Marcos Braz? Tudo bem, meu querido? Tudo bem, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu acho que ele não pode chegar numa entrevista e dizer que, dependendo das circunstâncias, o técnico não vai até o final da temporada. Então ele diz o que ele diz, esse é o jogo, e como esse é o jogo, eu não confio. Você não bota fé? Não confio plenamente. Não confia? Não confio plenamente. Eu acho que depende muito de resultado e do futebol do time. Porque foram abertas com a derrota na semifinal do Mundial, acho que essa é a principal, até agora. Feridas que não vão cicatrizar rapidamente. Ganhar o título contra o Del Valle não vai cicatrizar. Mas vai amenizar, né? Depende de como ganhar. Se jogar lá Flamengo avassalador, goleada, futebol que gera expectativa para a torcida, isso só mantido depois, sim, começa a cicatrização. Mas não para de arder ou continua ardendo? Só ganhar? Ganhou é campeão. Não, nem jogando mal. Não. Futebol, ok. Tranquilo. Dos três sem campeonatos, susto, mas sem show, mas sem susto. Dos 3 títulos que o Flamengo tinha no início da temporada, tem 4. Dos 3 títulos que tinha e vai Esse é o menos importante. Pela força do adversário. Sim. Que é um adversário perigoso. Mas se tornou importante, hein? Porque veja bem, nós estamos discutindo... Se tornou mais importante do que era. Sim, se tornou importante, porque... Agora tem que ganhar. Tem que ganhar. Porque assim, eu estava com o Vinícius Nicoletti, directivo, fazendo as reportagens em Córdoba. A gente estava no viaduto, perto do estádio da Mário Kempis. Passa um jornalista equatoriano. E a gente faz algumas perguntas sobre o Del Valle. Ele fala assim, o Del Valle vai ganhar o título. Por quê? Ele fala, o Del Valle adora jogar contra esses times grandes, que tem muita torcida e que tem problemas táticos, né? Geralmente ele consegue fazer um gol, os jogadores adoram jogar contra times que tem torcida, porque não jogam, o time dele não tem torcida. Faz um gol, depois faz outro, acabou. Lógico que o Flamengo não é o São Paulo. Foi isso que aconteceu, né? Exatamente isso que aconteceu. Por isso que eu tô lembrando. Impressionante. Acabou, não teve graça. Lógico que o Flamengo, o jogo é diferente. O Flamengo é um time muito melhor que o time do São Paulo. Sem problemas individualmente, táticos, mas tem os problemas táticos. E você vê a escalação, eu não vi o Del Valle jogando esse ano, mas eu dei uma olhadinha na formação. O Del Valle ganhou por 3-0 do Alcas na Supercopa do Equador e foi campeão nesse final de semana. 3 jogadores são diferentes do time do ano passado, o jeito de jogar é o mesmo, a base da equipe é a mesma. Então o Flamengo tende a enfrentar uma equipe coletivamente muito bem preparada. E o Flamengo dá espaços. E aí entra a questão que o Bubu falou. Como é lidar com isso se o time não estiver jogando bem, se o resultado não for bom ao longo do jogo? Eu concordo com o Zé. A chance de ganhar é muito maior que a chance de perder. Mas existe a chance de perder. Ela é menor do que era no Mundial, mas a chance de perder. Gigante, maior o tombo, hein? Existe, mas Você tá profético, hein? Mas eu sou assim, nesse caso é isso. Você tá querendo vários abraços. Você quer cada abraço partindo desse princípio. O Braz vai mandar um vídeo pra mim daqui a pouco, você vai ver. Gosto de você, Bubu, tal. Perdendo esse jogo, eu não sei se ele cai. Mas assim, é muito óbvio que no Brasil o tempo para os treinadores não é o tempo de fora. Aqui as coisas não funcionam como funcionam fora. E se chega no 3º mês de trabalho, 4º mês de trabalho, não tem evolução, tem derrota dos títulos, perde um jogo importante brasileiro, a coisa começa a desandar, o terreno cai. E podia ser o Guardiola.
Porque aqui as coisas são assim. Não importa se o trabalho técnico vai dar frutos depois de 8, 9 meses. Esse tempo aqui, até hoje, pelo que eu vi, não existe. Nem que ele vá dar frutos. Não vão esperar. Se o dirigente souber, olha, Marcos Bossa tem uma bola de cristal, ele sabe, olha, daqui, no final do ano, depois desse ano sofrido, o Flamengo não vai bem, ano que vem o Flamengo vai voltar a jogar com o Flamengo do Jorge Jesus. Não espera. Não espera. Não, porque assim é o futebol brasileiro. É bom lembrar que o mercado tem um treinador importante e pesado que está solto no mercado. Tite. O Neto deu essa informação que se o Vitor Pereira cair, e eu tô falando aqui que eu acho que ele cai se perder a Recopa, o Tite será o próximo técnico do Flamengo. Tem um treinador no mercado. Você acha que o Tite diria não pro Flamengo? Será que eles já estão conversando? Não sei, porque é o modus operandi, né? O modus operandi da diretoria do Flamengo, né? Tem isso. Mas eu, olha, sinceramente, com um treinador como o Tite no mercado, eu acho que ele é sombra para muita gente. E para o Flamengo trazer o treinador que era até então da seleção brasileira, num cenário terrível, que seria perder a Recopa, depois do fracasso no Mundial, depois de perder uma Supercopa para o Palmeiras. Mas os caras não iam perder tempo. O Tite ainda quer trabalhar no futebol europeu. Ele acredita não rolou, que... né? Então, não rolou, mas é uma coisa de janela. Quando terminar essa temporada europeia, ele tem a expectativa, talvez com a ajuda de empresários, alguns conhecidos, tal, plantar o nome dele em algum clube europeu. Então, eu acho que esse é o foco do Tite. O Tite chegou a dar declaração que ele não ia trabalhar em 2023 no futebol brasileiro. O Corinthians tinha muita expectativa de, quem sabe, resgatar. Assim como a gente e ele falou, falando... não, tirem o cavalinho da chuva, eu não trabalho no futebol brasileiro em 2023. Mas, ô Bubu, assim como a gente está falando que o Braz fala uma coisa, depois faz outra, que o Landim fala uma coisa, depois faz outra, e a gente está falando do exemplo do Flamengo aqui por causa da história do Vitor Pereira, mas é assim com todos os dirigentes, hein? Todos. O Tite também, o Cuca também, não vou trabalhar, mas o Tite criticava um pouco a CBF, na hora que o Del Nero chamou, ele foi abraçar lá o Del Nero lá. Essas coisas que os caras compõem, é política. O Tite assinou, o Tite, pelo menos que eu lembro numa reportagem nossa aqui, o Tite assinou aquele abaixo-assinado em que o Raí, os caras foram na porta da CBF pedir a saída do Del Nero. Depois foi abraçar o Del Nero. Depois abraçou, sabe, essas coisas... olha, a gente está falando de dirigentes aqui, está citando o Marcos Braz, no caso. Eu não coloco essas pessoas todas no mesmo pacote, tá? Mas é minha opção. Não, tudo bem, eu também não coloco no mesmo pacote uma série de coisas. Não, mas com relação a... Fala uma coisa aqui, aí repensa, aí depois... Repensar faz parte. Faz parte. Que você, por conveniência, não vou trabalhar em 2023, em clube brasileiro. Aí vem uma proposta boa, Pô, já imaginou? O Flamengo bate lá na porta do... aqui, ó, Flamengo, Tite, o que você acha? Pô, será que o Tite vai continuar o projeto dele Europa? Até porque o projeto dele Europa não é que o cara vai pro Barcelona, pro Real Madrid. O William desenhando um cenário. Eu não sei qual é a condição do Tite para ir para a Europa, mas vamos supor que não vá. O Vitor Pereira tem 4, 5 meses de trabalho, estamos ali, sei lá, em maio, abril, o Tite não tem nenhuma perspectiva de volta da Europa. E o dirigente do Flamengo liga para ele e fala assim: desculpa, se isso aqui não melhorar, eu vou te contratar. Se o Tite sem opção de ir para a Europa. Segundo informações, alguns clubes procuraram, teve algumas conversas com alguns clubes. Seleções da Coreia. Seleções, né? E ele negou, rejeitou a oferta, é o que dizem, porque ele quer trabalhar na Europa. Desculpa a pergunta, desculpa a minha pergunta. Mas é o Flamengo, né? Não é a seleção da Coreia, é o Flamengo, né? Desculpa a minha pergunta, é o Flamengo. Mas assim... Seria, não estou dizendo que seria o Flamengo. Quando acaba o Campeonato Carioca? A final? Abril agora, né? Abril. Comecinho de abril. Por que essa pergunta? Não, porque dependendo da final, se o Flamengo chegar na final contra o Vasco ou contra o Fluminense... O Vasco é difícil. Não, mas... Final com o Fluminense. E aí, a gente tem aí, como acabou de dizer o nosso querido Bubu, tem uma faca de 2 legumes. Né? Porque o VP pode consagrar pela primeira vez o Fernando Diniz... VP consagrar o Fernando Diniz. Vamos supor que... Não, sabe por quê? Porque assim, nós sempre falamos... Está colocando um cenário terrível, hein? Perder Recopa, Carioca... Aí não, eu não acho que ele vai perder. Eu acho que vai ganhar. Recopa eu acho que ganha. Mas o Carioca decide também, meu. Porque o ano passado quem foi campeão? Fluminense. Em cima de quem? Do Flamengo. Nos últimos anos, o que o Fluminense tem sido no Campeonato Carioca para o Flamengo? Uma pedra no sapato. Pedra no sapato. Nós estamos falando de uma possibilidade de o VP ser mandado embora agora, dia 28, se perder a Recopa. Eu não acredito, vai ficar mais um tempo. Você imagina se chegam essas duas equipes, Fluminense e Flamengo na final, e o Fluminense ganha.
Aquele discurso que se utiliza muito na questão do Fernando Diniz, nunca ganhou título, quando ganha um título agora vai mudar tal. Se ele ganha o título em cima do Flamengo, porque existe uma diferença muito grande, mesmo o Fluminense fazendo investimentos, o elenco do Flamengo é superior. Né? Você imagina, se o Fluminense bate o Flamengo na final, o Fernando Diniz quebra essa escrita, igual mais ou menos o Cuca. Você lembra do Cuca? Pé frio. Montou vários times. Foi vice. Montou vários times, vice. Ganhou. Quando ganhou, mudou um pouquinho, mudou a chave. E era previsível que ia ganhar em algum momento. Passou a ser visto de uma outra forma. É a mesma coisa do Fernando Diniz. Sim. Sabe o que passou na minha cabeça agora? Melhor cenário que esse não pode existir para o Fluminense e também para o Fernando. O Flamengo contratou o Vitor Pereira. Se perde para o Fluminense o Vitor Pereira, o que pode acontecer? O Flamengo demite o Vitor Pereira e contrata o Fernando Diniz. O que aconteceu? No final da Copa do Brasil, o Vitor Pereira foi bem, foi melhor que o Dorival. O que o Flamengo fez? Dispensou o Dorival, pegou o Vitor Pereira. Se tiver um Fla-Flu na final, o Fernando Diniz dá um nó tático no Vitor Pereira, eles vão falar, caramba, vamos mandar fora os portugueses, vamos pegar o Fernando Diniz, vamos colocar o rival que é o Flu. Mas você sabe que o Fernando Diniz já foi sondado pelo Flamengo algum tempo atrás. Teve isso, é? Quando? Não sei, não posso. Já teve um namoro? Já, algum tempo atrás. Já teve um approaching? Já conversaram. E não deu match por quê? Quem tava no cargo lá? Por que não deu match? Não sei. Já com essa gestão, né? Já com essa gestão, não é isso? Não sei. Com essa gestão. Landim, Braz e tal. Eu sei que os jogadores do Flamengo pediram? Não, eu sei que já teve uma conversa com o Fernando Diniz algum tempo atrás. Eu não posso ser leviano e dizer que foi com essa gestão ou não, porque eu, sinceramente, eu não lembro a época. Eu sei que eu conversei com fontes. Entendeu? Fontes, e não adianta você pedir as fontes que eu não vou dar. Não pode abrir fonte assim. Quem são as fontes? Bom, pelo menos joga aqui no grupo do WhatsApp. Não. Mas ele teve uma conversa com o Flamengo algum tempo atrás. Cara, esse papo é meio maluco se a gente